E aí, pessoal, estamos começando mais um Espionagem aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h42 da tarde do dia 1º de setembro de 2022. Começando mais um mês aqui hoje com Lígia Xavier, que é jornalista e especialista em assessoria de comunicação. A gente vai conversar de um núcleo que já é nosso, que a gente está vivendo aqui há um bom tempo. Sim. Então é muito gostoso quando a gente volta para casa. Lígia, seja bem-vinda à rádio. A casa eu acho que você já conhece muito bem. Então, para a gente conversar um pouco sobre o espaço, comunicação e todos os seus pilares aí, nós temos o João Lucas, Olá. Pedro Olá, Linhares eu posso e eu. sair mostrando os meninos também da minha live? Ótimo. E eu aqui, Amanda Capal. Bom, a gente fica muito feliz de recebê-la, mas vamos começar assim. Como foi que a Lígia Xavier decidiu entrar para comunicação, jornalismo, para lidar com essa área? Eu costumo dizer que eu caí assim de paraquedas, né, nessa área da comunicação. Nós somos seres humanos já autocomunicativos, né? E tem algumas pessoas que desenvolvem mais para esse lado da comunicação. E tem pessoas que se apaixonam pela comunicação conforme está inserido no meio desse movimento. E eu posso dizer assim que eu me senti muito abraçado pela comunicação. Eu senti uma paixão, um amor muito grande. E aí foi quando eu resolvi fazer comunicação. Eu acho que eu fui de pouquinho, né? Porque eu já vim de um projeto de uma organização da sociedade civil desde 2005. E aí, dentro dessa organização, eu fiz um curso de audiovisual sem saber o que era. Eu não sabia o que era audiovisual, eu sabia que... Eu estava no meu 3º ano, não sabia ainda o que fazer. Eu queria entrar numa faculdade, qualquer uma. Sim. Né? Então, eu tentei história, tentei música. Olha só. Sério? Só porque eu queria aprender a cantar. Olha a minha cabeça. Mas, enfim, canto muito bem no banheiro. Mas e aí eu não sabia o que queria. E aí tinha uma menina na minha turma que ela participava da Ensine, que era essa organização. E ela... já estava encerrando o curso dela, né, a turma, e abriu para outra turma. E aí ela jogou a ideia lá na sala e eu fui fazer a inscrição, sem saber o que era audiovisual. Só sabia que eu queria fazer um curso, até mesmo porque esse curso dava uma bolsa de R$100, e na época era tipo R$1.000 hoje, né? Então, para mim, que tinha, sei lá, 17 anos, 17, 18, por aí, para mim foi ótimo, né? E aí fiz o curso. Durante um ano, a gente passou por vários processos de formação, tendo tanto a questão teórica quanto a questão prática, né? Porque ao fim do curso, a gente tinha que produzir o programa Megafone, que era exibido na TV Ceará, na TV do Canal 5. E aí, assim, eu fui participando desse processo, né? Tanto de seleção quanto de produção do programa. E eu me apaixonei de uma forma que, não, é isso aqui que eu quero. E aí, aos poucos, né, saindo de lá, participei de outros projetos dentro da instituição, né, que era o projeto LACE, que era o Laboratório de Comunicação Escolar, era onde os meninos, todo mundo que participava de toda aquela formação, teria que repassar todo o conhecimento recebido para meninos de escola pública. Então, para mim, foi algo muito fantástico, maravilhoso, né, porque eu tive essa oportunidade e eu gostei bastante, né. Então, a gente dava aulas... No meu caso, era noções de câmera e edição, né? Para os meninos aqui, tinha uma escola em Fortaleza, no Maracanaú, em Maranguape. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu era muito jovem, né? Assim, ainda continuo, mas foi uma experiência muito especial na minha vida, que fez parte, né? E faz parte de toda essa minha história dentro da comunicação, no que eu tenho hoje. E eu tenho muito orgulho de falar disso, né? Assim, eu sou muito... Eu gosto muito de ter fotos, memórias. Eu gosto muito, sei lá, às vezes eu não sem fazer nada, eu vou olhar fotos antigas e começo a reviver tudo aquilo, né? E aí, quando eu saí desse campo mesmo, assim, do terceiro setor, e aí a gente acaba chegando numa certa idade, onde a gente precisa trabalhar e tudo mais, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa TV, né? Uma TV comercial aqui na capital. E aí foi onde eu tive essa experiência, né? Eu entrei como cinegrafista, eu fui uma das primeiras 4 mulheres cinegrafistas aqui a ser contratadas em TV, né? É claro que existem cinegrafistas mulheres em produtoras, porque existe toda uma outra questão, mas na questão do mercado de trabalho voltado para a TV, dificilmente você encontra mulheres. Agora o mercado está se abrindo, né? Principalmente nessa área técnica. É muito difícil realmente encontrar. Exatamente. E aí, isso foi em 2008,
Em 2008 só tinha uma cinegrafista que também veio de projeto social, que era da fábrica de imagens, que é a Cibele Gomes. Ainda hoje ela já tá lá uns 15 anos por aí. Caraca. Né? E aí eu entrei como cinegrafista e eu tive uma experiência muito bacana de fazer as externas com os jornalistas da casa. Então eu tive essa oportunidade de estar na rua, de estar junto com o repórter, lado a lado com as pessoas na rua, com os entrevistados, nas coletivas de imprensa. E toda essa vivência foi me fazendo ficar cada vez mais apaixonada pelo jornalismo, pela produção de conteúdo. Só que eu demorei muito. Assim, eu demorei, não muito, mas eu demorei um tempinho para estar frente a frente com esse universo. Eu estava mais por trás das câmeras, né? E aí tudo bem, o tempo foi passando, saí da empresa, fui trabalhar em outros espaços, no Jornal Estado também, porque nessa época eu já tinha escolhido fazer jornalismo. Eu lembro de uma vez, eu estava dentro do carro da emissora, quando a gente estava indo para uma pauta, fazer uma matéria, e aí o repórter, que era um grande amigo meu, ele disse assim, Lígia, por que você não faz jornalismo? Eu acho que você tem a pegada para o negócio. E aí eu fiquei com aquela informação, né? Às vezes as pessoas te percebem um talento, sei lá. E é porque eu já estava nessa área, eu só não sabia como. Sim. Eu só não sabia escolher o que eu ia fazer. Eu já tinha desistido da história, já tinha desistido da música. Eu estava ali no audiovisual, eu estava ali... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu estava muito acomodada, porque eu estava só nas imagens, eu estava só pegando a edição de imagens e me faltava algo. Né? Então, o que me faltava era estar na rua, era estar cara a cara com... Eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto de perguntar quem é você, o que você faz. Sabe? Isso é muito bacana, isso é muito bacana dentro do jornalismo. Gente, jornalismo não é só glamour, não é? Quando você... Na verdade, não é que seja só, porque ele não é... Ele não tem que ser glamour. O jornalismo, ele tem uma responsabilidade social, né? Sim. Que é dar informação. Então, se você se você se preza como jornalista, o importante, você utiliza a sua imagem, a sua voz, né, a sua fala corporal para transmitir algo que aquela pessoa não tem acesso, seja por meio do rádio, da escrita, né, e tudo mais. E esse universo sempre me encantou, né? E aí, pronto. E aí eu fui chegando aos poucos, aí fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa acolá. A vida da gente era feita por ciclos, né? Eu não iria imaginar passar minha vida inteira dentro de uma empresa fazendo a mesma coisa. Então, como a gente vai crescendo, a gente vai criando maturidade, a gente vai descobrindo outras áreas, né, que a gente resolve ir. E aí, nesse meio campo aí, eu fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu não tenho apenas a experiência de filmar ou só de escrever. Sim. Dentro do campo da comunicação, eu tenho várias habilidades, né? Dentro da produção de conteúdo e a questão técnica. E aí isso não me fez parar. Então, eu saía de um lugar, ia para o outro. Quando abria oportunidade para fazer algo ali, eu fazia. Ou quando aparecia projetos específicos, né? Ou projetos que eu conseguia conciliar com o meu estudo. Na época eu estudava, né? Na faculdade, e depois, logo em seguida, foi muito colado. Eu terminei o jornalismo e logo fiz a especialização. E eu sempre fui daquela pessoa que, quando eu não estava de manhã trabalhando, à tarde eu estava estudando. Ou eu tinha 2 empregos, assim, 2 estágios, né? Sim. E à noite estudava. Então, eu não gosto de estar parada, porque quando eu fico parada, eu já fico me coçando. Né? Embora seja uma vida muito corrida, às vezes até estressante, mas é muito gostoso quando a gente vê o resultado final, né? Quando as pessoas são beneficiadas pelaquilo que você faz. Isso é muito bacana. E aí, pronto, aí assim... O que mais que eu posso falar da minha inserção? Não sei. Você trouxe uma coisa que é muito bacana, que é essa coisa do de trás e frente câmera, sabe? Como foi essa troca, ou mesmo a percepção de entender que talvez na frente das câmeras o contato era mais agradável? Como foi também esse contato com o de trás e qual a importância de cada um deles? Vou começar pela importância. Eu queria começar com uma palavra, mas agora me fugiu. Mas... eu acho que não é segredo, não é novidade, na verdade, a gente dizer o quanto é importante quando você entende o papel do outro. Né? Nesse campo do audiovisual, principalmente, eu me considero jovem ainda, né? Que vim de organização,
né, da sociedade civil, uma coisa que é sempre colocada é essa necessidade de você compreender o trabalho do outro. Por quê? Porque você não trabalha só, você depende do outro. Você trabalha junto com o outro. Assim como o outro precisa de você, você precisa do outro. Por quê? Porque existe um trabalho final. Eu não posso levantar minha bandeira e dizer que foi eu a responsável por colocar o programa no ar. Eu, na condição de repórter, quando eu vou para a rua, eu tenho que ir também com o olhar de um cinegrafista, por exemplo. Porque se eu estou indo com um cinegrafista que é o responsável pelas imagens, e aquela imagem ela tem que estar de acordo com o meu texto e de acordo com a edição final, então eu entendo que nós somos uma equipe. Porque se eu for pensando apenas no meu texto, fazer um texto belíssimo, e no final das contas, quando a matéria for para o ar, o objetivo daquela pauta não atingiu aquela dona de casa, por exemplo, sei lá, a pauta é sobre o aumento do gás. E aí eu faço um texto bacana, mas aí a produção falhou porque não me trouxe informações essenciais. Então, se não deu certo, não interessa de onde vem o motivo. O que interessa é que se um não faz o seu papel da forma correta, todo mundo, o produto final acaba sendo comprometido. Então, a importância de, por exemplo, eu ter participado, né, de todo esse processo, tanto da produção, desde a construção da pauta, ao desenrolar da pauta e a montagem final, como é que eu posso dizer? Me ajudem, gente. A palavra aí. É algo importante, é algo fundamental e necessário, entende? Então, a gente tendo essa compreensão, a gente consegue fazer um trabalho bacana. É uma coisa que é muito importante se trazer, porque quando a gente fala do repórter, tem aquela coisa de centralização muito forte em quem tá na frente da câmera. E você passou por um processo que foi um processo. Você chegou, foi pra trás e depois pra frente. Então, você viveu os dois mundos e eu acho que a importância ela vem muito mais aflorada quando você entende e quando você vive cada um deles. Porque realmente tem as coisas do ego. Isso, vivi isso e ainda vivo, né? Tipo, uma das coisas bacanas que a comunicação me trouxe, né, e me traz até hoje, é essa possibilidade de estar trabalhando ao mesmo tempo nessas áreas, né? Nesse campo todo, que é o que eu faço no Bem Fazer hoje, né? E, enfim, mas é isso. Aí assim, eu falo no sentido, no campo maior, né? Por exemplo, eu falo muito pela experiência que eu tive em TVs comerciais, onde tinha aquelas matérias diárias, o repórter chegava, saía com 2, 3 pautas para voltar, porque o jornal era naquele dia, aquela matéria era naquele dia. Então, existe toda uma equipe por trás, cada um tem o seu papel. O produtor, ele pensa a pauta, o repórter executa a pauta, o editor de imagens finaliza a pauta junto com o editor de texto. Então, é uma equipe, não tem como trabalhar só. Claro que hoje em dia, né, existe muita coisa se fala, porque a gente vive num mercado muito desafiador. O mercado hoje ele mudou bastante, né? Então, por isso também a importância de você ser um profissional. Para tudo nessa vida existe o lado bom e o lado ruim, né? Então, o lado bom é quando você compreende todas as áreas, você consegue fazer o seu de forma mais responsável, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, também, se você faz só o seu, você acaba ficando para trás, porque o teu colega, ele te supera. Sim, a área da comunicação é muito isso. É uma coisa muito... Ela é muito viva. Você tem que estar vivo, tem que estar pulsando, tem que estar intenso, porque senão você perde o trem, você perde ali o negócio e o outro caminha. Isso é uma coisa que você tem que entender também muito rápido para poder entrar nesse universo. Porque tudo é muito rápido nesse universo. Tudo é muito rápido, é verdade. Pedro? Desculpa, é porque assim, é só porque, para finalizar o pensamento que você falou anteriormente, para as pessoas que querem, por exemplo, ser repórter. Então, ela tem que entender como funciona por trás das câmeras, o que você pode falar para o cinegrafista gravar, como funciona a edição, e da mesma forma, quem for ser o cinegrafista entender como funciona a função do repórter. Enfim, resumindo, uma função é entender as outras por cima. Pronto, vamos lá. Não é que, obrigatoriamente, ele tem que entender. Quando você se forma em jornalismo, você não se forma em cinegrafista. Você não está sendo formado como editor de imagens, né? Eu, antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu já exerci essas funções, porque eu participei de um curso, né? Um curso dentro de uma organização.
Ponto. Então, eu já fui sabendo dessas, já tendo essas habilidades. O curso de jornalismo ele é apenas para formar jornalistas. Mas aí existem alguns cursos à parte, por exemplo, a Casa de Vovó Dedé também oferece curso de audiovisual. Né? Então, se você faz um curso aqui, você está apto a trabalhar como um editor, como um cinegrafista. Eu estava falando mais no sentido do jornalismo dentro de uma empresa de comunicação, né? De uma TV, por exemplo, que é diferente inclusive até os termos mudam, né? Quando você fala de agência de comunicação, porque também já é outra história, é uma outra área, que aí já é voltado para a publicidade, entendeu? Uhum. Então, são campos diferentes, mas do que eu estava falando era mais nessa perspectiva mesmo da comunicação, né? Do jornalismo, a produção de conteúdo, né? Que aí, agregado a isso, eu tenho essa experiência técnica. Ela é importante, mas não obrigatória. É uma coisa que pode vir não é algo que vai te dar o diploma. Sim, óbvio. Mas é algo que, enquanto você é acadêmico... Conhecimento nunca é ruim. Enquanto você é acadêmico, você entende. Por quê? Porque dentro das cadeiras do jornalismo, você compreende o papel de cada um. Porque a própria literatura, né, tá lá e os professores, eles precisam explicar. Porque o repórter, quando ele vai para a rua, ele sai com o cinegrafista. Então, ele tem que conhecer o colega. Né? Então, é claro que isso, óbvio que eles vão compreender e às vezes o profissional ele já chega lá sabendo na faculdade. Hoje em dia a gente tem informação. Hoje em dia tem gente que nem tem formação e está empregado numa empresa de jornalismo. Numa empresa, uma agência de comunicação. Esses são muitos medos, acho que, das pessoas que querem fazer uma faculdade de jornalismo, querem ir para esse mundo. Então, falando um pouco de mercado, conta pra gente como é que tá esse mercado, você que está inserido nele. Então, sobre o mercado, tem algumas pontuações bem interessantes. Mas, assim, como é que eu posso dizer, gente? Para me comprometer. Não, o mercado, ele é um mercado muito amplo da comunicação. É claro que hoje em dia a gente tem diversas plataformas, né, de geração de conteúdo. Hoje em dia, qualquer pessoa pode gerar um conteúdo. A minha sobrinha. Mas não é de fato? Hoje em dia você tem crianças aí super desenroladas, super inteligentes, né? Claro que isso graças à tecnologia, né? Graças às novas tecnologias também que permitem que cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens estejam produzindo conteúdo. Só que aí existe o outro lado. Que tipo de conteúdo é esse? Né? O que as pessoas estão consumindo? Hoje em dia, muita gente consome muita coisa. Muitas coisas são inúteis. Outras coisas não são inúteis. Sim, isso é uma realidade que eu não estou inventando aqui, né? Mas, em relação ao mercado, é um mercado que, acredito eu, que muitas pessoas estão sendo, muitos profissionais, né, estão sendo bem limitados, bem prejudicados por questão da pandemia, que muitos profissionais foram demitidos, né, por alguma razão específica. E aí, essas pessoas elas foram demitidas e precisam estar sendo realocadas no mercado, né? E aí, algumas pessoas acabam sendo contratadas com um valor bem menor, por questão mesmo de mercado, não tem o que fazer, né? Então, é isso, tem que ser feito. As pessoas não podem parar de trabalhar, porque é preciso, né? As contas não param de chegar, mas é algo muito desafiante, mas não é impossível. Porque o profissional, ele está se renovando a cada minuto. Porque o próprio mercado, ele também acaba dando a solução para o problema. Né? Quando ele cria novas oportunidades, novas ferramentas. Tem muitos profissionais que viram autônomos. Eu conheço uma jornalista que ela pediu as contas de uns 10 anos de empresa. E ela foi ser feliz sendo empreendedora. Então, ela meio que utilizou a comunicação em benefício dela para ir para outro caminho. Existem vários profissionais, ela não é a primeira e nem a única, que sai desse universo da comunicação e busca outras alternativas. Então, tem pessoas que seguem aí
e muito bem, obrigada. E tem outras que têm certas dificuldades, tem outras que acabam desistindo por questão do próprio mercado. Você falou um pouco da situação, das diferentes proporções que o mercado ele pode trazer, que a comunicação pode trazer, tem a publicidade e propaganda, tem o jornalismo, mas qual é realmente, assim, colocando em pauta esses mercados, essas empresas, esses espaços que uma pessoa que quer, enfim, seguir na área da comunicação pode estar exercendo? Não entendi a Se pergunta. eu quiser ser um jornalista, eu posso ir para uma televisão, eu posso ir para uma rádio. Como é que tá esse mercado hoje? Quais são as possibilidades? Olha, meninos, assim, dizer para vocês agora exatamente a resposta correta para isso, eu não vou saber te dizer exatamente, assim. O que eu posso dizer é que a cada semestre são formados vários profissionais. Sim. Então, você entende que, por exemplo, o mercado, você não tem uma TV, por exemplo, sendo aberta a cada semestre. Exato. Porque as vagas de emprego, elas não são abertas conforme a quantidade de alunos que são formados. Porque você tem, por exemplo, a Unifor. Você não tem só a Unifor. Você tem a Unifor, você tem a FIC, você tem a FAC, você tem a 7 de setembro. Então, assim, por semestre, sei lá, são 400, 500 profissionais da comunicação formados para 1, 2 vagas. Entende? Então, assim, é um mercado realmente muito desafiador, né? Então, a sorte é que a gente não conta só com televisão, né? Você pode, por exemplo, isso aqui pode ser um programa de rádio. A gente tem rádio, a gente tem blogs, nós temos revistas. Tem um podcast, videocast agora. Exatamente. Então, assim, tem várias outras ferramentas que esses profissionais, eles podem estar sendo remanejados. Agora, aquela coisa, nem todo mundo quer rádio, nem todo mundo quer TV. Eu acredito que a maioria queira, isso é coisa minha, acredito que as pessoas se encontrem mais na TV. Primeiro porque tem aquela rotina, né, de como é o jornal ao vivo, fica aquela... Gente, na redação é uma delícia. Tá dentro de uma redação, de um jornal diário, é muito maravilhoso. A atenção, ela é grande, porque, não sei o quê, enquanto o produtor ali está pensando na pauta, não sei o quê, não vai dar tempo, o jornal está indo para o ar, às vezes acontece sei lá, uma catástrofe, acontece, sei lá, soltar uma bomba agora, e aí a pessoa tem que dar aquela nota naquela hora no jornal, e aí a redação, ela fica, parece formiga atrás de açúcar, é uma loucura. É muito bacana. E muito legal. Essa coisa do pessoal, mais falando do jornalista, de quem tá ali realmente exercendo a função profissional. Como é trabalhar com informação, com tanta informação? Como é realmente observar isso tudo e tirar o lado bom, o lado ruim? Porque são muitas notícias. Hoje em dia o que a gente tem é notícia de morte, roubo, latrocínio e quando a gente vai ver o jornalismo, a gente tem que repassar porque é informação. A população precisa saber. Como é pro lado pessoal da Lígia ter que lidar com as situações e deixar isso no profissional? Então, isso é um desafio. Eu te conto uma história. Quando eu era repórter na TV União, eu fui direcionada para fazer uma pauta sobre a falta de insumos básicos no posto de saúde aqui na cidade de Fortaleza. E aí essa pauta me chamou muita atenção. Por quê? Eu me lembro dessa pauta como se fosse hoje. O primeiro local onde a gente ia, porque a gente trabalha com marcações, né? Então, eu chego na redação, pego aqui a pauta escrita, que foi pensada pelo produtor, que o produtor ele tem que pensar como repórter, né? E aí ele deixou lá a pauta, falando o que seria a pauta, qual seria o objetivo e quem eu iria entrevistar. Isso não quer dizer que quando eu chegar no local, eu vou encontrar certamente aquelas pessoas, né? Porque, principalmente quando é uma pauta na rua, outros assuntos podem acontecer, né? Enfim, isso aí é outra história. E aí eu cheguei nesse posto. Primeiro que nós não tínhamos autorização para entrar no posto, porque era um equipamento do município. E não era uma pauta positiva, era uma pauta, né, que algum morador denunciou e a gente precisou ir lá fazer essa matéria. E nós fomos para esse posto. A gente não pudemos entrar. Quando eu cheguei lá, tinha o líder comunitário e tinha uma mãezinha com uma criança. E essa criança, ela estava com uma feridinha na cabeça e a mãe estava lá muito
muito alterada, porque eu já vim aqui várias vezes, não resolve o meu problema, não sei o que, olha como é que tá a situação dessa criança. Na época eu não era mãe, né? Hoje eu sou. Imagina se eu fosse na época, eu tinha chorado na hora, eu teria deixado o meu emocional me acabar naquele momento. Mas aí, quando eu vi a situação daquela criança, aquilo ali me tocou muito. E aí, ao mesmo tempo em que ela estava ali, a mãe estava ali falando, e a criança estava com aquele olhar assim de, sei lá, socorro, né? Porque estava coçando, e ela ou coçava ou não coçava. E aí começaram a chegar outras pessoas insatisfeitas com o serviço, né? Com o inserviço lá. E aí, fui conversando com quem eu podia. Muitas pessoas estavam lá colocando os seus casos, que eram exames que já estavam há meses sem fazer. A doença já estava se agravando, porque não conseguiam agendar, enfim. Saindo de lá, a gente foi para a secretaria regional, para conversar com o responsável lá pelo espaço, para entender o porquê que estava faltando isso. Porque claro que... Bom, aí quando a gente chegou lá, aí eu peguei e expliquei a situação antes de gravar. Porque tem certas pautas que é sempre bom a gente saber onde entender a pauta para não chegar lá né, e as coisas não irem para outro lado. E aí eu fui explicando a situação, dizendo, olha, fulana de tal explicou isso, explicou aquilo. E claro que a posição da instituição ia dizer, não, a gente todo mês repassa e tudo mais. Tudo bem, a gente está aqui para fazer o nosso papel, que é de perguntar. Né? Infelizmente, não é hábito nosso de chegar para essas regionais ou ir no próprio site lá da prefeitura, do governo, conhecer, né, tudo que se é gasto. A gente não é educado a isso, infelizmente, né? Talvez se a gente fosse mais ativo, né, de querer entender para onde é que vai o orçamento, onde que é aplicado, enfim, as coisas poderiam ser mais... A gente poderia até cobrar mais, né? Enfim, aí eu explicando lá a situação para o rapaz, e aí eu só sei que o rapaz desistiu de fazer a entrevista e colocou uma outra pessoa para dar a entrevista. Porque eu fui questionar o seguinte, ok, vocês estão fazendo o papel de vocês, tudo bem, mas como explica isso aqui? Eu peguei, eu não sei outros profissionais, mas naquele momento foi o que eu pude fazer. Eu peguei o telefone da mãezinha e do rapaz lá, né, do idoso que estava um tempo à beira da morte, o pobre. Aí eu peguei o telefone deles e passei para a secretaria. Olha, fala com esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui, eu acho que é a única forma de tentar acalmar, de tentar... Enfim, foi o que eu pude fazer naquele momento. Sim. E aí, mas claro que na matéria, eu não fui para nem... Eu não posso ir nem para um lado nem para o outro. Eu tenho que passar a informação. Entendeu? Aí a informação é o que é. De acordo com moradores, é da história da denúncia, e aí, ao mesmo tempo, colocar a fala dos dois. Eu também não posso dizer que você disse algo que você não disse, porque aí eu vou estar me comprometendo enquanto profissional. Eu seria... Mas essa isenção do jornalista hoje em dia, ela não está mudando? Existe o jornalismo... eu sei que você quer fazer uma pergunta. Não, não tem problema não. Existe o jornalismo... Existem as especificidades, né, do jornalismo, acho que esse é o nome. O jornalismo especializado é uma coisa, e isso inclusive começou com Boris Casoy, né? Ele trouxe essa inovação, né, para o jornalismo comentado. Então vem a matéria e a pessoa vai lá e comenta. O que não é errado, eu acho. Agora eu não posso tomar para mim, claro, né? Até mesmo porque se eu sou formadora de opinião, eu não posso impor a minha opinião para você pensar igual a mim. Porque, às vezes, também, talvez, o que tenha se percebido é que apenas só informar, as pessoas só ficam informadas e não faz nada com aquela informação. Sim. Então, o objetivo de você ser esse profissional de despertar a consciência coletiva ou individual em quem assiste aquela matéria e que, ao final daquela matéria, vai trazer um questionamento para a dona de casa... Quando ela sentir no bolso o que é que significa o aumento do óleo de cozinha, aí ela vai ser formadora de opinião dentro da casa dela. Né? Então, eu acho que é aí onde entra a neutralidade, quando o profissional, ele consegue. Existe fórmula?
Eu não sei te dizer qual. Uhum. A fórmula é você que faz. Mas como é que a Lígia faz a dela? Cara, eu preciso estar no meio da guerra para saber o que é que eu vou fazer. Sim. Eu não posso te dizer, olha, quando eu for para a guerra, eu vou me esconder, vou sair acabando com todo mundo e meu problema está sanado. Não, não vai ser assim. Porque enquanto eu me escondo, já tem um escondido e vai acabar comigo. Então, eu acho que o jornalismo é mais ou menos assim. Quando você tem... Primeiro que você tem que ter essa consciência de estar no seu lugar enquanto profissional. O seu papel é apenas oferecer o que você tem. Agora, eu ofereço essa caneta aqui para você. Agora, se você quiser pegar e escrever o hino nacional, você escreve. Se você quiser pegar ela para poder riscar a parede, você escreve. Aí, quem está observando o comportamento dele, é que vai entender, pô, cara, qual é a real utilidade dessa caneta? Então, essa questão do papel do jornalismo é isso. É entregar uma ferramenta para as pessoas, e aí o que elas vão fazer com isso aqui é com elas. Mas claro que dentro de uma responsabilidade, né? Nada de fazer o mal, porque tem muito profissional que utiliza a comunicação em benefício próprio, para beneficiar pessoas, para beneficiar políticos. Entende? Isso é algo que é só ir na internet pesquisar. Ou é só acompanhar as nossas redes sociais, quando um fala mal do outro, só para acabar com a imagem do outro. Isso acontece muito em período eleitoral. Muito. Você falou algo muito importante agora há pouco sobre o emocional e agora sobre a imparcialidade. E eu queria saber se isso é muito difícil de ter, a imparcialidade e o emocional. Tipo assim, eu acho que a imparcialidade é mais difícil, é mais fácil, mas o emocional, como é? Tipo, você vê algo triste e se segurar para não chorar ou algo do tipo. Pronto. Isso realmente Tem pessoas que conseguem. Aliás, eu acho que eu vou mais fundo. Eu todo dia acompanho notícias e eu sempre sei que tem alguém morrendo. Né? Todo dia, a todo minuto, a cada minuto, as pessoas morrem. Isso, para mim, é indiferente. Mas quando o meu vizinho, o meu colega, o meu amigo morre, eu choro. Por quê? Porque eu tenho envolvimento com eles. Eu tenho uma proximidade. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma história. Então, é mais ou menos quando a gente tenta manter esse equilíbrio em uma matéria emocionante, por exemplo. No caso daquela menina do posto, aquilo ali mexeu comigo. Só que, assim, mexeu de uma forma que eu consegui manter a neutralidade. Porque eu me senti próxima do problema e eu me senti distante enquanto profissional. Porque o meu papel ali não era fazer uma passagem sabe, caindo lágrimas nos meus olhos, que aquilo ali não ia sensibilizar ninguém. Entende? Então, é fácil. Eu posso dizer que sim, quando eu tô fora do problema, né? Mas não é tão difícil assim. Eu já vi também matérias, por exemplo, que aí já é uma coisa que já foge da nossa normalidade, foge do produzido, digamos assim, né? Eu vi umas 2 situações de um repórter que ele foi cobrir um acidente, quando ele descobriu, era o filho. Era o filho, Então, aí, tipo assim, nesse caso, é algo à parte, que ele realmente não tem como. A própria âncora, quando foi falar, eu lembro que na Globo, ela foi fazer uma... Foi no Jornal Hoje, eu acho. Aquele Jornal da Tarde. A Ineberg, aquela Sandra, aquela mulher espetacular. Acho que a mulher é chique até na hora da emoção. É porque aquela mulher, ela tem postura, né? Ela tem história na comunicação. Eu acho que já é nato dela, tá no sangue dela até sobreviver a essas situações. Né? Ela teve uma fala muito emocionante, você percebe na própria fala, na própria energia da voz dela que ela está emocionada. Então, ela consegue manter a emoção, porque quando ela se emociona, ela consegue emocionar várias pessoas. Mas eu acho que não é difícil, não. Não é. Agora, o jornalista, sei lá, o inexperiente, ele pode até misturar ali, de repente, as coisas, ou porque realmente é o primeiro contato com aquilo. O cara que é mais experiente é mais fácil, né, de lidar com várias situações.
Bom, a gente sabe que a comunicação, ela explora vários espaços. Eu quero saber para você como é trabalhar dentro desses espaços. A gente tem o estúdio, mas a gente também tem a rua. Como é para você não se limitar dentro somente do estúdio? A gente tem a rua, a gente tem o telespectador, a gente tem a pessoa ali que a gente está comunicando. Como é para você lidar com isso? Isso é bacana. Trabalhar nesses espaços, né? Assim, ao mesmo tempo, tá na rua e tá no estúdio é legal. Na rua, claro que existe uma emoção maior. Porque você tem várias interferências, você tem vários estímulos. Eu, quando comecei de forma muito tímida. E eu ainda sou muito tímida quando eu vou fazer qualquer coisa na rua. Hoje em dia, eu estou mais no estúdio, né? Eu não estou mais tanto assim na externa. Mas quando eu ia para as externas, eu tinha uma vergonha muito grande de fazer uma passagem. Porque eu sempre me cobrei muito, né? De fazer o melhor texto para aquela matéria. E aí, quando eu paro na rua, o cinegrafista está aqui na minha frente. Quando eu fazia as passagens no centro da cidade, né? Ali na Praça do Ferreira, é o estúdio de todas as TVs, né? Sim, toda vez que você fala externo, eu penso na Praça do Ferreira. Pois é. Mas, enfim. É porque, assim, tem o lado da TV União, tem o lado da TV Verdes Mares, né? Mas, enfim, é porque ele representa muito o povo, né? O pessoal faz muito, o povo fala ali, ele é o coração econômico da cidade, né? E aí, existe essa emoção, existe esse, pelo menos pra mim, né? No começo, esse medo. Mas quando você pega um negócio, quando você entende, aí, cara... Tudo vai, flui, é muito bom. Tudo flui. Parar pessoas na rua, às vezes é um pouco complicado, porque... Eu acho que alguém já deve ter tentado entrevistar vocês na rua, assim, né? Vocês estão ali no centro da cidade, ou em qualquer lugar. Eu posso fazer uma passagem, uma pergunta para você, é coisa rápida. Tem gente que é antipático, tem gente que não tá bem. E é isso mesmo, nem todo mundo tá bem, né? Mas aí, às vezes, é um pouco desafiante, porque você tem que, quando é pautas, que você precisa trazer o equilíbrio, né? De pessoas que concordam ou não com aquele tema. Você vai fazer uma pauta sobre redução da maioridade penal. Você não vai colocar apenas a opinião do Yamandu, que tem a opinião X. Se você deu a opinião X, eu preciso necessariamente da opinião Y. Aí volta a neutralidade, imparcialidade. Não interessa onde eu vou encontrar. Eu só saio dali com essa opinião. Tem que ter essa coisa do neutro. Se eu consigo 2x, eu tenho que conseguir 2y. Porque se eu levo 2x e 1... Isso para mim não é imparcialidade. Sim. Porque quem assiste vai ver que a maioria entende, né? Se a pessoa for... A gente também não deve subestimar a inteligência do telespectador, do ouvinte, do leitor. Enfim. Aí entra numa coisa que é educar. E não necessariamente mostrar o que é certo e errado. É uma educação. Eu acho que quem tem que ser educado tem que decidir o que quer, tem que decidir qual a vertente escolhe. E daí entra nessa coisa realmente da comunicação, de mostrar dois lados. Tem esse, escolha. Tem que mostrar. Isso é muito importante. Mas tem que ser feito com muita formalidade, neutralidade e de uma forma muito, hoje, política mesmo. De uma forma que você... que sem corrupção. Pronto, acho que tem que ser uma coisa muito política. Mas, só antes de falar, deixa eu só trazer uma coisa que você falou naquela história, que eu acho muito importante, porque você trouxe que não podia entrar no posto de saúde para mostrar o problema do povo. E eu fico muito curioso para saber qual é o limite da comunicação, do jornalismo, até que ponto vocês podem ou não podem entrar. É assim, quando se trata de pauta negativa, todas as instituições, elas existe o regimento interno, né? Porque já imaginou, dentro da minha casa tá acontecendo algo que não pode acontecer. Mas aí chega alguém para tentar resolver o problema. Eu não vou querer que ninguém entre na minha casa para visibilizar o problema. Então é isso. Isso acontece a nível mundial, né? Só que aí existe o bom jornalista, que às vezes, assim, ele existe uma forma, mas como? Porque também o jornalista ele também pode ser mala, entendeu? Por exemplo, eu já consegui várias pautas, não nesse sentido, mas quando eu sei, por exemplo, que a fonte ela não quer falar sobre aquele assunto, no momento que eu estou produzindo a pauta, eu digo que a pauta ela vai ser essa. Mas aí, assim, de fato, a gente conversa sobre isso. Mas você também não perde a oportunidade de falar sobre o que interessa. Eu estava assistindo até uma série, e nessa série, ela é muito bacana porque
tem uma história lá, né, que você não pode estar vazando informações, e aí tem muita coletiva de imprensa. E a coletiva de imprensa, gente, nada mais é quando o presidente ou qualquer alguém ou alguma autoridade, ela fala apenas uma informação para todas as TVs ao mesmo tempo. Já imaginou ela passar o dia inteiro falando a mesma coisa para 7 sites, 10 TVs, você não vai ter nem voz, né? E aí, quando é combinada essas entrevistas, né, a própria assessoria da instituição, ou do candidato, ou da fonte oficial, eles mandam um release, eles disparam o mesmo texto para todas as emissoras de comunicação. É porque é mais prático, né? Existe um mailing que chama, que aí a gente tem todos os contatos, né, de redações e tudo mais. E aí é disparado esse e-mail convocando a coletiva de imprensa na segunda-feira, 9 horas da manhã e tal. Para algumas coletivas, elas são necessárias a autorização daquela equipe, porque aí, dependendo da importância, né, porque tem a ver com a questão da segurança daquela fonte oficial, o jornalista precisa ser cadastrado e tudo mais. E aí, quando é mandado isso, existe a pauta. Então, aquela coletiva de imprensa ela é apenas para falar sobre aquele assunto. Só que aí existe aquele... mas aí aquela pessoa está envolvida com algum escândalo. Entendi. Não quer dizer que o jornalista não vai deixar de perguntar, porque ele é atrevido. E ele tem que ser. Né? Então, mas aí cabe o entrevistado falar ou não. Tem alguns momentos que a pessoa fala, tem outros que não, mas enfim... Isso aí é algo que acontece o tempo inteiro, mas aí existem também os desafios, né, do jornalismo, quando ele precisa fazer uma pauta, que é onde ele não tem essa autorização, às vezes ele não consegue a sonora. É muito comum você assistir jornal hoje e ver no final de uma matéria que foi oriunda de uma denúncia, e ao final, na cabeça, no estúdio, o próprio âncora fala, ao final da matéria tentamos entrar em contato com a assessoria do lugar tal, mas não tivemos resposta. Você não quer se comprometer. Tem todo o direito. Porque existe um momento de crise. E até para tratar esse momento de crise, existe todo um movimento por trás. Entende? Tipo, tem instituições que resolvem não falar sobre problema naquele momento, o que eu acho que não é uma das melhores comportamentos. A pessoa tem que dizer o que está acontecendo, tem que se manter firme, o problema é esse, estamos resolvendo. Sim. No mínimo. Se vai resolver ou não, isso aí já é consequência. Mas naquele momento, as pessoas que estão em casa querem entender o porquê que aquele problema está acontecendo. E assim, e felizmente, nós contamos com o jornalismo, nós contamos com a comunicação. É daí essa importância da comunicação dela existir. E ser feitas por pessoas que entendam que é importante a informação correta e precisa. Não é informar por informar. Não, porque eu ouvi. Não, é porque disseram. Gente, isso aí é conversa para bar. Isso aí é conversa para intervalo no almoço. A gente está falando de algo profissional. É algo profissional. É necessário. Né? Porque como a comunicação não é palpável, eu não pego as palavras, mas eu posso matar um. Né? Eu posso dizer que eu posso dar vida a alguém. Hoje a informação é um dos principais pilares da sociedade. A gente cancela alguém ou coloca alguém no topo por informação. Exato. Isso, entre outra coisa, eu quero muito trazer, eu falei de limite, eu quero muito saber qual a questão moral hoje do jornalismo, o que é que deve ser falado, o que é que deve ser explorado, porque a gente vê pautas sobre famosos, sobre celebridades, coisas que muitas vezes são muito pessoais. Qual é a questão moral? Qual é o senso de moralidade do jornalismo atual? É uma pergunta bem desafiante, viu? Assim, é bem desafiante para mim falar agora, nesse momento, que estou aqui na rádio. Porque eu já conversei, assim, isso já em alguns momentos, né, com alguns amigos da própria comunicação, e a gente pensa um pouco parecido. Gente, o que é moral nessa vida, né? E principalmente quando a gente trabalha com informação. Porque a informação, ela, como a gente já falou aqui, a informação, ela muda. Ela tem esse poder de transformar alguma coisa. Porque a informação, ela não está ali apenas para estar aqui num papel escrito, né? Antigamente, as mulheres, quando elas não podiam
não poderiam ler, elas eram proibidas, porque quando elas tinham acesso à leitura, aos livros, elas eram mulheres que questionavam, né? E isso era o fim do mundo. Então, se aquela pequena leitura foi capaz de transformar a vida daquela mulher, ainda bem que hoje a gente vive em outro mundo, né? Em outra realidade, tu imagina quando se trabalha sem a moral. Porque aí, quando eu não utilizo a moral, não é só na comunicação, é em tudo que é campo da nossa vida, né? Eu dentro da minha casa, eu com comportamento com o meu colega, dentro de todos os espaços onde eu vou, dentro de um ônibus, quando eu pego, eu preciso ter isso. Uhum. Porque se eu sou uma pessoa amoral, sei lá, eu vou ser a doidinha do ônibus, eu vou sair empurrando todo mundo, eu vou sair xingando todo mundo. E não é para ser assim. Então, quando você tem responsabilidade barra moral, eu acho que elas caminham juntas, né? Então, dizer o que é moral, eu não sei te dizer assim exatamente. Eu consigo te colocar dessa forma. Uhum. Que é preciso, gente. Estudar é preciso, ter moral é preciso, ser responsável é preciso. Eu acho que não tem muito que desdenhar sobre isso, não. Em relação à moral, ela tem que ter. Uhum. E eu acho que a moral cada um faz, né? Para você, o que faz sentido? Você se sente bem, se você sentiu que no final uma coisa que a gente sempre diz no final do bem fazer é a gente está terminando essa edição com a sensação de dever cumprido. Por quê? Porque tudo que foi pensado para aquela edição, eu sei que de alguma maneira vai ajudar alguém, seja na entrevista que a gente trouxe para aquele projeto, seja para aquele projeto que não sabe nem que está no programa, mas ele foi mencionado porque alguém assistiu e vai entrar em contato com eles para ajudar de alguma maneira, né? Então, é isso. É você entregar o teu melhor. Bom, a gente já entra no bem fazer. Sim. Bacana. Bom, só uma dúvida que eu tenho antes da gente falar do bem fazer que você citou agora. Você falou um pouco das coletivas. Quando acontecem esses encontros entre vários jornalistas, eu acredito que ali haja uma disputa para quem pega a informação primeiro, porque o jornal X tem a informação exclusiva, mas o outro também quer. Eu quero saber como é essa disputa dentro do jornalismo. Ela realmente acontece? Como é difícil? Assim, de fato acontece. Eu não sei te dizer hoje como é que tá isso, porque muitas mudanças aconteceram depois da pandemia. De lá para cá, muita coisa permaneceu, outras coisas mudaram. Eu, como não estou mais na rua, não estou mais nesse convívio de estar aqui acompanhando isso, eu não vou te dizer exatamente agora. Mas que existe, existe. Eu já participei de algumas. Existe, é claro, aquelas emissoras que têm como que a gente diz? Que tem um acesso maior, né? Sim, E aí existe, sim, claro, profissionais que só por estar dentro daquela emissora, ela, obviamente, naturalmente, né? O ego sobe. Agora, se esse ego já vem antes já vem mesmo assim desde a faculdade, porque às vezes tem muito estudante também que já começa da faculdade. Às vezes não é nem dentro da emissora, né? Mas aí é muito do profissional. E aí, nesses momentos, realmente, quando abre para a imprensa, tem o que é o primeiro que vai falar. Por quê? Porque existe uma questão aí de entregar o melhor produto para o seu trabalho, né? Então, por exemplo, é mais interessante quando a tua voz sai na tua emissora, né? Então, claro que quando abrir para a imprensa, eu vou fazer perguntas. Porque aí, qualquer coisa, as outras emissoras, elas vão estar apenas com a resposta, não vão estar com a voz em off. E isso é só um motivo. Não estou dizendo que ele é o motivo. Ele pode até nem ser. É o que eu acredito ser um dos motivos. Sim. Você falou ainda? Não, pode. É que você falou agora há pouco, puxando um pouco a conversa pra trás, que você falou sobre as pessoas que entrevistam na rua e às vezes pegam uma pessoa desprevenida e tá no mau dia e afins. Você já fez perguntas assim na rua? Já. E tem algum macete, alguma coisa que você olha pra pessoa e fala, não vou perguntar pra essa, vou perguntar pra essa, que essa aqui vai dar uma resposta ruim? Então, existe isso. Existe quando você, dependendo do teor da pauta,
Porque Uhum. existem pautas que elas requerem pessoas com mais experiência, e existe aquela pauta sobre golpes na internet. Eu não vou pegar um idoso, a não ser que a pauta seja seja a fonte principal, o idoso, que inclusive eu assisti uma matéria agora recentemente sobre isso. E aí o foco eram pessoas da terceira idade que estão mais ansiosas e por isso estão caindo em golpes virtuais. Então a fonte é eles. Então não tem, só que aí nesse caso não utilizaram povo fala, que é o que a gente chama, que é quando pega na rua. Mas pegaram personagens, 2 personagens da terceira idade, ficou uma matéria muito bacana. Mas, por exemplo, quando você vai para a rua para parar essas pessoas, se eu vou falar sobre tecnologia, os jovens, de fato, são Sim. os protagonistas. Então, eu vou em cima dos jovens. E aí, aí é onde a gente entra a questão da escolha, né? Tem jovens que eu consigo chegar e tem outros que, de longe, já me... Quando olha para uma câmera, faz assim. Balança a cabeça, dá rabisaca, faz assim, tô ocupado, tô apressado, mas tá andando tranquilo. Tô apressado, entendeu? Mas aí é muito também dessa experiência. Se eu sei qual é a pauta, eu sei para onde eu vou. Eu sei, óbvio, né? Eu sei o que perguntar, eu vou exatamente na fonte que pode me dar aquela informação. Lígia, Pode me dar aquela a informação. gente sabe que você tem compromisso, então a gente tá quase encerrando Eu aqui. tô amando isso aqui, gente. Mas... Eu posso me atrasar, tudo bem. Então ótimo. Mas então conta pra gente começar mesmo sobre a casa de Vovó Dedé, como você chegou aqui, como começou e hoje o que é o bem fazer pra você. Pronto, vamos lá. Eu poderia ficar aqui mais tempo, gente, falando sobre essas experiências na rua. Eu gosto bastante porque é uma forma de relembrar Sim. isso. E quanto mais eu relembro, falo, mais eu atraio, né? Isso é muito bacana. Eu sou muito apta e muito confiante também na questão da lei da atração. Sim. Enfim, mas vamos lá. A minha chegada aqui na casa de Vovó Dedé foi não, né? É algo que está escrito. Eu costumo dizer que durante toda a nossa vida, a gente passa por lugares onde a gente tem experiências boas e experiências ruins. Quando a gente passa por experiências boas, a gente olha para trás e assim, não era para eu ter feito isso. Mas eu digo que sim, foi importante, fez parte da sua história. Porque se não fizesse sentido tudo isso, você não teria nem história para contar. E você não teria essa possibilidade de viver isso novamente e dar um basta quando deveria dar. Mas a minha vinda para cá, né, depois de toda essa trajetória, toda essa experiência sendo externo, internamente produzindo conteúdo ou não, eu participava de um projeto pessoal, né, de um amigo meu, que utilizava os espaços aqui da casa para produzir o seu programa. Sim. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano com ele, trabalhando junto, né, que era o Elton Cleves, ele tinha um programa na TV Metrópole, e a gente fez eu ajudava ele na edição, na produção de conteúdo, na apresentação, e para mim foi muito legal, porque foi uma forma também de me manter no mercado, digamos assim. E aí esse meu tempo foi um tempinho curto. Depois disso, inclusive eu moro até aqui pertinho, né? Eu nem sabia que a casa de Vovó Dedé existia. Sério? Vim conhecer por meio do Elton, né? Ave Maria, eu sou muito grata a ele quando ele me fez esse convite pela primeira vez. Quando ele trouxe esse projeto para cá, porque ele veio de São Paulo. Só que ele, primeiramente, não veio diretamente para cá. Ele fez esse projeto em outro espaço, mas aí não deu certo. Mas aí aqui, quando ele chegou, deu certo. E aí a gente se encontrou. Ele me chamou para fazer parte. Fiquei esse tempo todo aqui dando esse apoio a ele, até que o seu Wagner, né, que é o pai de todos nós, ele me lançou esse desafio de pensar num programa que traduzisse muito bem, né, o que seria a casa de Vovó Dedé. Aqui a gente tem os cursos, tem todas essas coisas, né? Somos aqui uma instituição da sociedade civil e tudo mais. Então, a ideia, já que eles estão investindo bastante na TV, na comunicação e tudo mais, então acho que faltava alguma coisa, né? Acho que a cada momento aqui tá sendo pensado algo bacana, né? Para quem é assinante aqui do canal. E uma dessas coisas pensadas foi o programa Bem Fazer. E aí ele demorou um pouquinho para ser... Sim. Para ser feito, né? Porque primeiro a gente começou fazendo algumas matérias, você junto com o Bruno Leican ia para as externas. Foi logo no período eleitoral, de 2 anos atrás.
Eu estava produzindo de casa as matérias, vocês iam fazer. Sim, E eu até lembro. então eu não sabia nem como, nem por onde começar a estruturar o programa, né? Porque aí foi dito, faça o programa assim, assim. Daí eu, beleza. Aí quando eu saía da reunião, por onde começar? Apesar de já ter experiência, apesar de já saber como funciona um programa, né? Ou seja, às vezes a gente tem aquela habilidade, mas quando te é lançado um novo propósito, uma nova responsabilidade, você fica meio perdido até se encontrar. Eu demorei um pouquinho para entender de fato. E hoje é aquela história, né? Eu faço bem fazer de olho fechado, claro que com algumas limitações, algumas, porque não depende só de mim, Sim. né? Eu dependo sempre da pessoa. Eu não faço, não é só eu que estou ali. Uhum. Mas aí é isso. E aí eu recebi essa proposta, recebi com muita felicidade, com muito carinho. E aí assim foi feito. A gente foi começando de pouquinho em pouquinho. Primeiro a gente fez um monte de matérias, depois vamos começar. Nós iniciamos o programa com uma live que durou 2 horas, né? Teve 2 horas de duração. Antes, um ano antes, o Bruno Leican lançou o Projeto Bem Fazer, porque o Bem Fazer, ele faz parte do Projeto Bem Fazer, que ele é muito maior. Sim. Né? Então, assim, dentro do projeto existem várias ações. O Bem Fazer, que é o programa, ele é apenas uma ação. O programa Bem Fazer Musical, apresentado pelo Bruno Leican, é outro eixo. É tudo dentro do mesmo produto, digamos assim, projeto, né? E aí, beleza, a gente começou gravando, fizemos o piloto, exibimos primeiro nós fizemos o piloto, para ver como é que era, como é que ia sair, é isso aqui mesmo? Beleza, dá para dar umas ajustadas? Sempre. Para você que está acompanhando aí, gente, esse momento agora, eu convido você a ir lá no canal e ver as edições, porque se você pegar uma edição e comparar com outra, ela não tem o mesmo modelo, né? Porque tem edições que a gente traz matérias, tem edições que a gente traz entrevistas, tem edições que a gente traz alguma instituição que envia um vídeo para a gente, alguma pauta de ação no próprio estúdio, né? Então, ele é muito dinâmico e ele tem essa liberdade, né? O Marco Beranger, que coordena tudo isso, né? Que é o diretor do programa, então ele também ele acaba ajudando nessa construção das pautas. Eu estou mais à frente, né? Porque eu já estou há um bom tempo, e aí ou eu junto com ele, ou ele junto comigo, junto com as pessoas que podem ajudar também, a gente vai construindo isso para que não seja aquela mesma coisa. Né? Porque a ideia do Bem Fazer, a gente costuma dizer que é uma revista eletrônica das boas ações. Então, tudo que é do bem, a gente está mostrando. Então, se tem alguma instituição ou algum trabalho voluntário, algum trabalho social numa comunidade, que aquilo consiga atingir pessoas e consigam mudar e transformar a vida daquela comunidade ou daquele país, a gente está trazendo como pauta. Nós entrevistamos um haitiano, diretamente do Haiti. Foi muito bacana. Aí, como é que você encontra a pauta? Ah, minha irmã, só me fale. E aí, para encontrar, eu dou um jeito. Bruno Leican uma vez chegou para mim e disse assim, Lígia, olha, eu vi uma matéria que passou lá no R7, lá na TV. Mas, viu lá no site, né, do R7, que é do... Não, da Record. Né, de um cara que está construindo umas casas ecológicas. Aí, enquanto ele estava falando, peguei aqui meu telefone, aí eu... encontrei na hora o @, dele. Falei com ele, combinei com ele. Na semana seguinte, ele participou do programa. Que massa! Aí é o Jackson Alone, ele é um engenheiro, se formou aqui no Brasil, lá na Universidade do Rio de Janeiro, e ele desenvolveu uma técnica, né, de construir casas ecológicas anti-terremoto. E aí ele está construindo a Village Marie, que é uma vila de casas, né, para pessoas em situação de extrema pobreza no Haiti, que foram prejudicadas por conta do terremoto que aconteceu recentemente agora, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, né? E aí esse projeto, ele é um projeto que de lá para cá eu vou trazer ele de novo para esse programa, porque foi uma entrevista muito bacana, muito legal, muito especial. Além disso, várias outras pautas, matérias. A gente trouxe aqui um profissional, um fisioterapeuta, que falou sobre quiropraxia, né? Os benefícios. Isso eu vi. Você viu, né? Ficou muito legal, que aí ele demonstrou ali no estúdio, né? Porque tem
muitos mitos e verdades a respeito da prática, você não pode fazer com qualquer pessoa. Às vezes você fica fazendo isso aqui não é correto. Não é? Bom, Eu passei a rádio todinho. Não pode. Então, não pode. Mas por quê? Assiste o programa que tu vai descobrir. Lígia, pra gente ir encerrando, eu quero muito saber como foi. A gente começou aqui uma coisa que é muito fatídica no jornalismo, que é essa coisa do peso. Ele é uma coisa pesada porque você tá lidando com vida, com informação, com velocidade. Como é agora estar num programa que fala do bem fazer, o bem pro próximo, que tem essa energia um pouco diferente do universo normal da comunicação, do jornalismo? Eu acho que Não pode. uma das coisas que... Como é que eu posso dizer, gente? Ai, sei lá. Não, tá bom, não vou me emocionar. Mas, assim, esse programa, ele tem uma capacidade... uma capacidade muito grande para você que... Pelo menos para mim, né? Eu me sinto muito responsável por ele, porque a cada roteiro feito, a cada pauta pensada, eu sempre tento ver o que de melhor aquilo vai levar para quem vai ter acesso, né? E logo no começo eu estava me envolvendo tanto com esse projeto que quando eu andava na rua, quando eu olhava para aquela criança num sinal, aquilo mexia muito comigo. Eu ficava muito mais emocionada e de forma muito rápida. E às vezes eu não entendia o porquê, né? A gente trouxe um entrevistado aqui, que é o Milton. Ele tem um projeto chamado Banho Digno, que leva dignidade aos moradores de rua. Então ele tem uma van, e nessa van existe todo o equipamento lá de banheiro, tem os 2 banheiros, o infantil, tem o adulto. E ele sai nas ruas, parando, né, para dar banho aos moradores em situação de rua. E quando ele veio falar desse projeto, olha, eu me emocionei no estúdio. O próprio Milton também, porque ele veio fazer um apelo, né? O equipamento dele estava danificado, ele precisava de recurso, né? De apoio. E aquele programa foi muito especial para mim, porque mais uma vez eu me vi. Só que assim, nesse caso, me permitiu me emocionar dentro dos conformes. E eu não me emocionei, não foi para emocionar ninguém. Mas é porque realmente era um projeto muito lindo. E ali eu entendi a importância do programa Bem Fazer para o outro. Porque a partir do momento que aquele conteúdo estava me atingindo enquanto comunicadora, naquele momento, eu sei que em algum momento as pessoas que estavam assistindo também estavam sendo impactadas. Sim. A gente teve uma entrevista agora também com a Iris que foi muito parecido com isso. E foi uma coisa assim surreal. E eu falo isso porque a pauta, a entrevista era sobre você se... como você trabalha as dores da sua alma. Era mais ou menos assim, né? Porque a gente vive hoje num mundo tão estressante, tão cheio de informação, corre para lá, corre para cá, que às vezes a gente anda numa situação muito complicada, né? E às vezes a gente acaba se estressando mais, a gente não tem aquela paciência de resolver os problemas e acaba, ao invés de tentar ver uma solução para sair do problema, a gente acaba se afundando mais, e aí entra em depressão, crises de ansiedade aí à torta e à direita. E aí a pauta era mais ou menos nesse sentido, né? A gente trouxe a Elis Lemos, que é coach, e ela falou muito bem. E ao final da entrevista, que foi até no último bloco, quando a gente disse, tipo, até semana que vem, corta, né? Ela disse assim, primeiro que depois que ela encerrou, eu dei aquela respirada. Tipo assim, eu senti alguma coisa, alguma energia naquele estúdio. E quando ela falou, ela disse assim, Lígia, eu não sei, mas eu sinto que alguém que vai ter acesso a esse conteúdo, se não for agora, essa pessoa, ela estava com sentimento de perder a vida, e eu sei que se ela assistir isso aqui vai salvar a vida dela. Tu tem noção do que é isso? Tem noção do que acontece quando a gente faz as coisas, às vezes até sem intenção, porque aquele momento ali era apenas para falar para as pessoas, olha, se você está numa situação dessa, tem solução. Outra coisa é a própria condução da entrevista, ou a própria condução ali do programa como um todo, quando isso chega pro telespectador, pro ouvinte, pro leitor,
e a pessoa sente que aquilo ali vai mudar a vida de alguém. Eu não preciso nem saber quem é. Uhum. Pra mim não me interessa. Me interessa se eu estou ajudando a Chihuahua. Eu estou ajudando a Maria. Sabe? Eu quero ajudar as pessoas. E eu acho que o programa ele faz isso, Uhum. de alguma forma. Né? E isso é muito gratificante. Isso ninguém tira o mérito do bem fazer. Sim. Né? E isso graças a projetos como a Casa de Vovó Dedé, que teve essa brilhante ideia, né, de criar um produto assim. Eu fico muito feliz assim de estar à frente disso, né, de estar desde o começo, que o tempo vai passando e eu vou entendendo mais a essência do programa. Né? Quem dera se eu tivesse começado o programa desse jeito, o programa estaria bem melhor. Claro que eu não sei quanto tempo vou ficar nesse projeto, mas eu sei que quem me suceder, né? Me suceder, quem ficar depois de mim, não sei, continue isso, porque realmente é um projeto transformador. Assim como a própria casa, né? Sim. Tem transformado aí a vida de meninos que saem daqui, vai representar a casa fora do estado, gente. Você imagina a experiência e o que esses meninos vão levar quando eles forem, sei lá, quando estiverem no mercado de trabalho. Sim. Enfim, tem gente até lá na França. Né, não, E fazendo vai ter história lá. muito mais, Lígia. A gente tá aqui, infelizmente, encerrando. A gente já até passou do nosso horário, mas a gente agradece muito. Eu sei que não deu tempo, a gente tem muita coisa pra conversar ainda. Vai Tem ter que ter uma muita parte 2. coisa. Eu não consegui, assim, perguntar metade das coisas que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu acho que é pela facilidade que a gente tem por estar no mercado da comunicação Sim. e por muitas vezes querer seguir nesse mercado. Então, são muitas dúvidas, muitas perguntas que vão ser sanadas em próximas edições. Então, eu agradeço muito de verdade pela tarde, pelo bate-papo, por apresentar ideias e soluções para problemas e coisas que a gente vem vivendo hoje, coisas que a gente quer viver por muito tempo, que é uma área como essa, que é a comunicação, o jornalismo, a informação e o bem fazer, né? Trazer Porque o bem que se faz esse bem. bem pro outro. Eu acho que a gente tem muita coisa, um futuro aí muito promissor. E eu agradeço também muito a casa, a tia Regina, seu Wagner, o seu Lessa, por conta das oportunidades. Eu agradeço muito por hoje, eu com 16 anos, ter a cabeça que eu tenho de futuro, do que eu quero seguir enfim, na comunicação. Então, muito obrigado por ser uma dessas pessoas que me traz um pouco desse fomento de mostrar que esse é o caminho certo. Valeu. Perfeito. Olha, eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Eu gosto muito de ser convidada para falar das minhas experiências, porque eu sei que alguma coisa vai chamar a atenção, porque não quer dizer que o que eu vivi você vai viver, porque a gente viveu em épocas diferentes. Mas, assim como eu tenho as minhas referências profissionais, vocês também têm as de vocês, né? E eu me sinto muito feliz, assim, por participar desse momento. Para mim é uma honra estar aqui na rádio, né, Vovó Dedé. E eu espero voltar aqui, sim, para falar sobre certeza. outros assuntos. E é isso. Obrigada, gente. Valeu. Olha, eu quero muito agradecer, porque como a Mundo falou lá no começo do programa, você trouxe um assunto do núcleo mesmo que a gente trabalha aqui, do que a gente está fazendo agora para as pessoas. E eu quero muito agradecer por todas as dúvidas e experiências que você passou pra gente. Não dúvidas que você passou, mas solucionou. Com certeza alguém, não só a gente, mas alguém que está assistindo agora, tinha uma dúvida, por exemplo, gosto muito do audiovisual, mas o que é que eu vou seguir? Você pode ter desmistificado, enfim. Para as pessoas se guiarem no que elas querem. Então, muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo e que tenha uma segunda parte para contar muito mais as histórias que você tem. Amém, se Deus quiser. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Coincidentemente, o projeto que é o Bem Fazer, que você participa, foi um dos projetos que eu mais tive contato, assim, quando eu entrei na casa. Foi no mesmo período que eu entrei, então eu participei de algumas externas, mesmo que o Amado não lembre. Não lembro, porque fotos, você eu não vou te mandar esteve fotos, comigo. Eu estive, assim, eu vou te mandar as fotos Mande. hoje mesmo. E é muito louco, tipo, que agora eu tô tendo contato com uma das pessoas responsáveis por esse projeto. Então, você meio que influenciou também a minha entrada que aqui na legal. casa. É uma coisa muito bacana, como uma coisa vai levando a outra. Você disse que também teve alguns contatos que te trouxe aqui pra casa, mas você também, através desse projeto, me ajudou também a acompanhar um pouco das externas desse mundo do audiovisual. Então, é muito bacana ter esse contato aqui, conversando com uma das pessoas que também influenciaram indiretamente ali na minha carreira, nesse contato que eu tenho no audiovisual, através da Casa de Vovó Dedé. É uma coisa muito bacana, informando os jovens, do Pedro, a gente pode um dia sair desse núcleo do audiovisual, mas a gente vai ter ali o conhecimento, uma coisa muito bacana. Isso agrega muito, isso soma. Então, a gente espera te receber mais uma vez aqui. A gente tem muita coisa para falar. A gente falou muitas das coisas. Eu acho que você tem que fazer agora, meu Deus. A gente passou do seu horário e do nosso horário também, mas vai ter uma parte 2. Então, muito obrigado pela sua presença. Posso fazer só um lembrete? Claro. Pode? Segunda-feira agora, dia 5, não é isso?
me corrija se eu estiver errada, vai ter uma edição inédita do Bem Fazer. A gente tem uma matéria com o Bruno Leican e o Yamadou sobre aromaterapia. E nessa pauta, a Laura Colares, ela vai falar sobre os benefícios desses produtos e também ela vai ensinar a fazer um repelente caseiro. Além disso, e ficou muito boa a matéria. Eu não sei se era eu. Talvez não seja, eu não lembro. Não sei se porque eu editei, né? Mas enfim. Mas acho que aquela pessoa ali tá um pouco diferente. Mas tudo bem, tá ótimo, tá lindo. E fora isso, a gente também vai conhecer o projeto Pirambu Júnior, que é um projeto que é daqui da comunidade, né? Do entorno do Pirambu, que cuida aí de crianças, adolescentes, enfim, é muito bacana. Então não perde, é às 20 horas na sua TV DD, porque o bem que se faz, faz bem. Então é isso, não percam. E a gente vai encerrando assim, mais um SP na rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h51 da tarde, do dia 1º de setembro de 2022. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima.